Fala pessoal, esse é o primeiro vídeo de uma série onde vamos explorar alguns recursos e features do FireDAC. E logo de cara vamos começar com o que eu acho mais interessante de todos eles, o ArrayDML. O problema é o seguinte, constantemente nos deparamos com operações de manipulação de dados em massa no banco de dados. Inclusão, alteração, exclusão. Imagine que você tenha que incluir uma lista de 10, 20, 50 mil clientes de uma só vez. Iria incluir um a um, certo? Se você utiliza o FireTag e possui processos como esse sem usar o ArrayDML, eu quero te mostrar o quão fantástico esse recurso é. O ArrayDML simplesmente é uma técnica de execução que consiste em enviar um único comando, um único script para o banco de dados com um array de valores. O FireTag requisita para o banco executar o mesmo comando para cada linha do array de valores. Essa técnica ela vai reduzir o processo de comunicação entre o banco e a sua aplicação e aumenta significativamente o tempo de execução dos comandos. Eu já estou com a minha ideia do Delphi aqui aberta e a minha aplicação já está bem adiantada. O que a gente vai simular aqui, né? Eu tenho o meu formulário principal. Eu vou abrir aqui um que se chama ArrayDML, que é onde a gente vai simular o nosso exemplo. A ideia vai ser o quê? Importar uma listinha temporária. Então eu tenho aqui uma listinha de 20 mil clientes. A gente vai importar ela, carregar em memória e depois vai comparar, incluindo ela da forma tradicional e incluindo ela através do ArrayDML. A mesma coisa para a exclusão, excluindo da forma normal e excluindo pelo ArrayDML. Só para mostrar o que eu tenho aqui, eu criei um data módulo onde eu coloquei o meu componente de conexão, o meu driver link que eu estou conectando com o Postgres aqui no exemplo. Aí eu tenho uma tabelinha temporária aqui, que eu vou carregar a minha lista de 20 mil clientes. E eu tenho uma query, que é a minha query de clientes. Aí pode ser o seu exemplo lá, você ter uma query de produto, um processo com uma query de cliente, que seja. Eu tenho uma query de cliente aqui que tem uma tabela chamada clientes no meu banco de dados, com os atributos ID, nome e sobrenome. Só para mostrar aqui, já tem o processo normal pronto. O que seria esse processo normal, tradicional? O que eu acredito que muitas pessoas, muitos desenvolvedores usam. É você iniciar uma transação, lembrando, um processo para incluir vários registros. Você inicia uma transação aqui, na primeira linha, desabilita os controles da minha query, porque ela pode estar vinculada a um data source, que é o nosso caso, lá no formulário. E se você não fizer isso e for percorrer a sua query, vai ficar aquele pisqueiro, fazendo alteração visual na tela, causando um desconforto para o usuário, sendo que ele não precisa ver isso. Então a gente desabilita esses dois controls aqui, já que um try finally, e aqui no final eu garanto que eu vou habilitar os controles de novo das minhas query da minha main table, para poder mostrar os dados através do data source. Aí eu percorro a minha lista com os 20 mil clientes e simplesmente vou dando um append e clonando da minha main table para o meu query. Então na minha main table eu também tenho o atributo ID, eu clono aqui o nome, o sobrenome, dou um post e faço isso 20 mil vezes. No final eu dou um apply update, comito a minha transação e dou um close e um open na minha query só para trazer os dados já do banco. E o processo de excluir normal, é mais ou menos a mesma coisa. Eu inicio uma transação, desabilito os controles da minha query, percorro a minha query, enquanto tiver registro nela, eu vou deletando. Então ela vai estar lá aberta com os 20 mil registros, eu deleto e dou um apply updates. Aí eu vejo, se ainda tiver em transação, eu comito a minha conexão aqui. E para todos os casos eu tenho esse tratamento de erro, para prever, se der uma exceção e eu tiver em transação, eu dou um rollback. Depois eu jogo a minha exceção para cima porque eu não quero tratar a exceção aqui, eu só quero controlar a minha transação. Por isso que eu tenho o meu except aqui. E aí a gente desabilita o controls. Aqui eu tenho um processinho bem simples que é só para carregar a minha listinha temporária. Eu tenho um arquivinho chamado listacliente.csv CSV com 20 mil clientes lá configurados. Então aqui eu só carrego ela, nada demais.
e eu vou disponibilizar esse projeto de exemplo no meu GitHub. Vamos só rodar a aplicação aqui para ver como que ela está. É o seguinte, né? O usuário clica aqui, abriu a telinha, a primeira coisa que ele vai fazer é importar a listinha temporária. Ó. Então a gente importou os 20.000 registros lá do meu arquivo. E aí a gente vai incluir da forma normal. Veja só como que ele dá uma pensadinha. Isso daqui é dando um append e tudo mais, né? Controle de transação. E aí já trouxe aqui os 20.000 registros lá do nosso banco de dados. Ó. Demorou 7 segundos. Eu criei um esqueminha de log aqui, ou 7.000 milissegundos. E agora a gente vai excluir tudo. Dá outra pensadinha aqui também. Bacana, demorou mais ou menos o mesmo tempo, tanto para incluir quanto para excluir. Você pode pensar que por a gente estar trafegando aí falando de 20.000 registros, talvez seja até um tempo aceitável, né? Porém, é um teste muito simples. É uma tabela básica com só 3 atributos e 20.000 registros pode acabar sendo até pouco, dependendo do seu cenário. Agora imagine uma situação que você tem que incluir, sei lá, 50.000 produtos. Quantas colunas não tem na tabela de produtos? Qual o processamento que você faz no teu banco quando você vai incluir um produto? E outra, qual o tamanho dessa tabela também? Porque aqui eu incluí 20.000 registros numa tabela vazia. Então tudo isso leva em consideração. Vamos fazer o mesmo teste agora que a gente fez, porém com o ArrayDML. Então vamos fechar aqui, né, nossa aplicação. Então a gente tem dois botões aqui, ó, incluir ArrayDML e excluir ArrayDML. Primeiro eu vou vir no meu data módulo e criar esses métodos. Então tem aqui o incluir normal, vou criar um incluir ArrayDML. Bacana. O que a gente vai ter aqui nele? Vamos criar uma query em tempo de execução. Não vamos usar a query de cliente em si. Então aí a gente cria ela. tfdquery.create. O owner aqui vai ser o nosso data módulo. Try finally e já vamos removê-la de memória para não ter vazamento. A gente vai mexer com o banco de dados. Vamos controlar a transação então também. Dá um start transaction aqui, né? Aí se tiver um erro aqui, a gente pega e dá um rollback, né? Se a nossa transação tiver, se a nossa conexão tiver em transação. Então connection.rollback, só para controlar a transação, né? E dá um raise também. Bacana. E como a gente vai percorrer a nossa main table lá temporária e ela está num grid, já que eu mostrei para vocês, vamos desabilitar o controle dela, senão vai ficar aquele chuvisqueiro na tela chato pra caramba. Então a gente dá um disable controls e aqui no final a gente habilita de novo, só para poder trabalhar com ela sem afetar a parte visual do nosso sistema. Bacana. Criada a query, é preciso atribuir a conexão que ela vai ser utilizada. Aí a gente vai usar o nosso componente de conexão que já está configurado aqui. Eu estou conectando, já disse, num banco POSIX. Você pode testar isso daqui, seja em qualquer banco que o FireDAC suporte. E eu vou disponibilizar o script também do banco. É uma tabela simples, cliente, 3 atributos. Como que funciona? No ArrayDML, você vai precisar ter um script e um array de valores. Para cada item do seu array de valores, o banco de dados vai passar aquele script em cima. Então a gente vai definir o nosso script aqui. O que seria o nosso script nesse exemplo? É a inclusão do cliente, né, na tabela de cliente. Então a gente passa o SQL aqui dele como insert into clientes, o nome da minha tabela é clientes, passa os atributos que a gente vai incluir. Aí a gente define aqui os parâmetros, né? Nome, sobrenome. Então a gente definiu o script que o ArrayDML vai utilizar. Agora a gente tem que já definir o tamanho do array que vai ser. Então o nosso lchar.params.arraySize, né, vai receber o record count da nossa lista temporária.
Porque lá nela vai estar indicando, ó, você vai incluir 20 mil clientes, né? É o record count aqui. Você poderia ir incrementando esse array size para cada item dentro de um laço. Mas como a gente já sabe o nosso array size, vamos pré-definir ele. E agora a gente percorre a nossa lista temporária, alimentando cada um desses 20 mil itens do nosso array. A gente dá aqui um first, né? E aquele laço padrão. Ponto off. Bacana. E como que a gente vai fazer para alimentar, né, os nossos arrays, os nossos valores de arrays? É como se fosse passar um parâmetro normal para uma carry em um script de inclusão igual tem aqui. Porém, dessa vez você tem várias posições. Então, ao invés de a gente usar assim, por exemplo, lcarry.parambyname, aí o id .asinteger, dois pontos igual, mt lista temporária, id.asinteger. Em vez de a gente passar assim, que só passa um item, a gente só vai incluir um item dessa forma, existe uma opção aqui chamada asintegers, onde ele espera que você passe o index do seu array de valores. Então, ó, eu tenho 20 mil posições na minha carry. Na minha posição 0, eu quero que você use o id tal. Na minha posição 0, eu quero que você use o nome tal. É isso daqui que vai acontecer. E qual que é a nossa posição agora? Para a gente pegar nesse laço, é só vir aqui no mt lista temporária. Acho que vai não. Deixa eu dar uma espremida aqui. Ponto .hackNo, que ele vai estar falando qual que é a posição que tem. Tem que dar um -1 aqui ou usar um query, porque ele não começa no 0. E aí a gente faz o mesmo para o nome e para o sobrenome. Vem aqui na nossa lista temporária, ele recebe o nome e recebe o sobrenome. Aqui seria asStrings. asStrings, e aqui é asString normal, porque a gente está pegando do laço. Bacana. E você tem essa opção aqui para qualquer tipo, para qualquer tipo de dado que a sua carry suporte, ó. Dates times, né? Então você tem vários tipos aqui que pode ser imputado. Carregamos 20 mil itens na nossa carry, era como se a gente estivesse dando um appendizinho aqui. Agora, ao invés de dar o apply update, a gente vai fazer o que? Executar. Esse executar vai fazer o que? Ele vai mandar o comando com o array para o banco de dados. E aí o banco de dados que se vira para executar lá. Cada banco tem a sua forma de executar. No Variabird, por exemplo, ele vai executar um bloco, se eu não me engano. Cada banco vai ter a sua forma de resolver isso. Então, por segurança, vamos só ver aqui, ó, para fazer isso só se o nosso array size for maior que 0. Para a gente ter um array size definido e ser executado. Aí a gente pega o nosso lcarry.execute. Esse execute, ó, ele está esperando aqui dois parâmetros. A quantidade de itens que a gente vai executar e um offset, que seria quantos itens você quer pular. Isso acontece porque em alguns bancos de dados vai ter uma limitação de array size que você vai poder executar. Então no post, que se eu não me engano é 65 mil parâmetros que você pode mandar de uma vez. E aí se você extrapolar isso daqui, você vai ter que enviar em lote. Isso não vai prejudicar a performance, só muda que você vai ter que enviar os dados em lote. Então você vai ter que enviar 65 mil parâmetros primeiros, né, com offset de 0. Aí na segunda vez você manda mais 65 mil que seja, ou até acabar a sua quantidade de parâmetros, mas já pula os 65 mil primeiro que você executou. Serve para esse caso. Como no nosso exemplo 20 mil eu já sei que não vou extrapolar o limite do banco de dados, eu vou mandar ele executar tudo, né, que é o nosso array size, sem pular nenhum parâmetro. Aí depois, se tiver em conexão aqui em transação, a gente simplesmente dá um commit. Vamos dar só um carry client.close, carry client.open, só para abrir aqui. E agora vamos fazer o nosso excluir array.dml.
Na verdade aqui, pessoal, como a gente vai excluir tudo, se você usasse o comando lá delete from clients, vai ser muito mais performático do que da forma que eu vou mostrar, que é pelo RDML também. Apesar que do RDML também vai ser performático. Porém, imagine um cenário que você tem lá 30 mil clientes e você quer deletar 20 mil. Talvez aconteceu alguma operação que tem que sair esses 20 mil da lista. E aí, a forma mais elegante de você fazer isso seria usando a exclusão pelo RDML também. Em vez de você colocar lá um delete 1 a 1, igual a gente fez, que demorou 7 segundos que seja, em vez de você deletar usando o in, né? Então, só vamos ver aqui como que a gente vai fazer. Para exclusão, vamos pegar uma colinha, porque para exclusão a gente também vai criar uma query e fazer todo esse processinho que a gente fez aqui na inclusão. Vamos só copiar aqui e aí a gente vai removendo o que não quer. Copiei o processo da inclusão do RDML, porque a gente tem uma query que ser criada, iniciar uma transação. Nesse caso, a gente vai percorrer a nossa query clientes, porque a gente vai deletar o que está no banco de dados, não na lista temporária. Então não é a listinha temporária. Vamos desabilitar o controle da query clients. Atribui a conexão. O script de execução, nesse caso aqui, não é inclusão, é uma deleção. Então a gente vai fazer um delete from clients, where id igual a id. Aí é o mesmo esquema. O array size aqui do nosso RDML vai ser o record count da nossa query clients. A gente percorre ela aqui. E nesse caso, o único parâmetro que a gente tem para atribuir é o id. Vamos limpar aqui. E aí executa da mesma forma. É muito parecido. O que mudou foi o script e o parâmetro que foi atribuído, mas a lógica é exatamente a mesma. E aí a gente comita, dá um close e um open aqui e pronto. Vamos aqui no nosso formulário chamar esses métodos. Vou copiar aqui a rotina do normal, né, no botão do incluir RDML. Eu tenho só aqui um contadorzinho que eu guardo o tempo que eu iniciei para comparar quando terminar. Então aqui a gente vai chamar o incluir RDML. Vou mudar o nome do log aqui para incluir RDML, né? Esse log aqui é só para a gente testar e comparar. E aí vou fazer o mesmo aqui na exclusão. Gravo o tempo na hora que eu iniciar o processo, coloco exclusão RDML, mudo o log aqui e está pronto o nosso processo. Só vamos confirmar aqui no método excluir. Aqui ele está atribuindo, ele está pegando aqui da main table ainda. Vamos colocar para a nossa query e funcionar o processo normal. Tudo certo, vamos executar a nossa aplicação. Então a primeira coisa aqui é importar a lista temporária. Importou a listinha com os 20 mil itens. E aí a gente clica aqui em incluir RDML. Olha só, ele demorou incríveis 0 segundos para incluir 20 mil registros, ou 400 milissegundos. Foi instantâneo. A gente não precisou nem pensar, ele já incluiu os 20 mil registros. Vamos fazer um processo agora aqui de exclusão. Ele pensou um pouquinho mais, 1 segundo, mas mesmo assim foi muito rápido. Só para a gente comparar de novo, vamos usar o botão aqui do incluir normal, que é o processinho lá, dando um append, um post, um apply update. Só como que ele pensa. E vai. Nisso acho que o RDML, olha lá, 7 segundos. O RDML chegou a ser 7 vezes mais rápido do que o processo de inclusão normal nesse exemplo simples, hein? A gente está fazendo com uma tabela simples, poucos atributos e 20 mil registros, talvez nem seja lá um número exorbitante. Vamos usar aqui o excluir normal. Dá uma pensadinha também. Acho que ele vai demorar, demorou mais ou menos 7 segundos também. Então aqui a gente tem um logzinho do processo trabalhando da forma normal, né, com o Faridac, e aqui a gente incluindo os 20 mil e excluindo os 20 mil com o RDML. É uma diferença gritante, pessoal. A performance e a sacada de como ele funciona é muito boa. Então, se você possui um processo no seu sistema semelhante a esse, com operação massiva, com grande volume de dados, você precisa migrar para o RDML, que você vai aumentar a performance do seu sistema e muito.
Essa foi a primeira feature que eu explorei do Faridak. Ela é muito bacana e eu gosto muito. Eu vou colocar esse projetinho de exemplo lá no meu GitHub, tá aparecendo o link aí para acesso ou para entrar em contato comigo. E espero poder mostrar outros recursos também desse componente, desse driver de conexão que eu acho fantástico. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.